A partir do dia 4 de julho de 2026, todos os bebês americanos vão receber ali $1.000 em uma conta de investimento para garantir o seu futuro, que é o chamado de Trump Account. Mas como que funciona tudo isso? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, o Trump Account foi anunciado ontem como uma nova forma das crianças americanas terem ali um futuro financeiro, entenderem o que é fazer juros compostos, e aí foi anunciado, né, muito difundido nas redes sociais, para mostrar que a partir de agora, bebês americanos vão poder ter a noção de finanças, né, podendo ter o seu futuro garantido, porque eles estariam investidos nos mercados como se fossem contas 401k, né, ou contas IRA, que são aquelas contas que elas não se pagam impostos no crescimento dessas contas, justamente porque elas são usadas com o fim de aposentadoria. Então, mas quais são os detalhes disso, né? Então a gente pôde ver ali, claro, você tem aqueles que adoraram e aqueles que detestaram, mas ele foi bastante interessante você ver ali os feedbacks das pessoas, né, as reações, mas vamos entrar aqui no objetivo de entender qual que é a mentalidade por trás disso. Então, elas, na verdade, são contas que são financiadas diretamente pelo governo americano com um saldo inicial de $1.000. Então, em princípio, não é muita coisa, só que os pais, ou mesmo um empregador, se até aos 18 anos, né, ou depois disso você for empregado, podem contribuir para essa conta. Então, você tem um limite anual de $5.000 para os pais que querem investir no futuro dos seus filhos, e empregadores também podem fazer uma contribuição de até $2.500. Então, esse dinheiro pode ser sacado quando a criança completar 18 anos, para educação ou para fins específicos. Então ele é bem parecido com as contas de 401k, porque você precisa ter um fim específico e se você fizer isso antes do prazo, você acaba sendo penalizado. Mas quem pode ter isso? São crianças que nasceram a partir de 2025 até 2028, então não tem nenhum tipo de limite ali salarial, etc. Todas as crianças vão ter acesso à mesma coisa, só que elas precisam ter um social, né, que é o número de segurança social, como se fosse o CPF aqui dos Estados Unidos. Então, esse, em princípio, é o pensamento, né, por trás dessa conta. Mas, como sempre, a gente precisa entender a mecânica monetária de tudo isso e como que isso afeta os nossos investimentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre exatamente esse tipo de tema, né, como que isso cria, na verdade, liquidez ou pode afetar os mercados, você pode seguir o nosso Substack logo abaixo, onde nós temos vídeos como esse, de segundas a sextas-feiras, mas nós também publicamos aqui todos os finais de semana vídeos exclusivos e profundos sobre macroeconomia na Universidade Omnimacro. E você também pode ver o nosso próprio portfólio, né, que a gente publica quase todas as semanas. E esse portfólio serve como referência para os seus investimentos. Então a gente sempre publica os resultados de forma gratuita, né? Estamos com quase 20% desde o dia 4 de abril. E membros podem acompanhar também todos os movimentos do próprio portfólio, toda a carteira, né? Então todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então, agora qual que é o potencial desse tipo de investimento ao longo do tempo? Então foi feito ali, né, um cálculo, você pode fazer na sua própria calculadora financeira, que o objetivo aqui, em princípio, é criar aquela renda baseado no crescimento do mercado. Então aqui são fundos indexados, ETFs, estamos falando da SP500. Então você provavelmente vai poder escolher alguns fundos, né, que é exatamente o que acontece em 401ks, apesar de que a maioria dos americanos não tem a menor ideia do que eles estão investidos, né? Inclusive, eu já trabalhei bastante com isso, já falei com centenas de americanos, e é incrível como você vê pessoas até de 60, 65 anos que não têm a menor ideia que eles estão na SP500 totalmente, né? Ou não tem nenhuma alocação em bonds, por exemplo, que seria considerado mais conservador, e se consideram pessoas conservadoras. Então, vamos ver se isso vai ser um pouco diferente dessa vez, mas quanto mais jovem é a pessoa,
você acaba tendo uma alocação quase que total, né? Principalmente para um bebê que acabou de nascer, ele já tem muito mais propensão a risco, porque ele tem o tempo ao seu favor. Então, mais ou menos o pensamento por trás desses ETFs. Então, considerando que você tem ali um crescimento de, digamos, um pouco menos de 10% ao ano, né, se fosse exatamente 10%, e você maximizasse as contribuições, que são ali 5 mil por ano, digamos assim, quando a criança tiver 18 anos, ela chegaria em algo aproximado ali de 200 mil dólares, né? Entre 190 mil a 222 mil dólares. E aí, se você continuar, né, essa conta, você pode ter ali até os 60 anos, etc., 2 milhões de dólares, mas tudo isso, obviamente, são projeções. Então, essa é a ideia por trás disso, mas isso influencia bastante a parte macroeconômica, porque você percebe que faz parte de todo um planejamento para o governo americano injetar mais liquidez nesses mercados. Então, isso cria um nível de liquidez positiva muito grande, até porque quando você entende, né, os vários outros capítulos que eu já fiz sobre esse assunto, sobre investimentos passivos, você vê dois níveis de fluxos de capital. Então você tem o de cima, que são os americanos, dentro do sistema dos Estados Unidos, principalmente com as contas 401k, né, 401k, e o retirement flows, ou seja, literalmente você tem a parte do salário do empregado e você tem também a parte da empresa, a contribuição dela, que geralmente é um match, né? Eu coloco 1.000, a empresa coloca 1.000, por exemplo, e assim passivamente vai entrando nas ações, principalmente ali em ETFs, então sem escolher nenhum tipo de ação vencedora ou ganhadora, certo? Então isso cria um grande fluxo passivo que sustenta bastante os mercados e é um dos grandes motivos, né, que eu sempre falo nesse podcast, como que apesar de muitas pessoas considerarem que a bolsa americana está extremamente cara para você comprar agora, não se trata necessariamente dos fundamentos. Isso está totalmente desconectado quando você entende esse tipo de fluxo passivo de investimentos. Mas ele fica maior ainda com o fluxo que está abaixo, que são os fluxos internacionais, onde você tem todos os famosos carry trades. Então, quando a gente fala do Japão, né, o carry trade japonês, pegando emprestado em um lado para reciclar isso no mercado americano, exposto numa moeda em dólares, ou os hedge funds, ou bancos internacionais, ou seja, todo o sistema euro-dólar acaba entrando com esses fluxos diretamente no mesmo mercado. Então, o elo ali entre esses dois mundos acaba sendo o mercado de ações americano, por isso que ele é dezenas de vezes maior do que o resto do mundo junto, certo? É o maior mercado financeiro do mundo e acabou estabelecendo os Estados Unidos como tendo esse papel dentro do sistema euro-dólar. Então a gente compra os seus produtos usando os dólares e vocês reciclam isso comprando bonds, comprando bolsa, etc. E agora você tem outras coisas, como ouro, como Bitcoin, tal. Então, você está vendo essa mudança desses fluxos, o que faz com que, será que isso possa criar um problema para o futuro americano? Ou será que esses novos fluxos indo para todos esses cidadãos americanos, que talvez você possa ter um incentivo cada vez maior em corte de impostos, sendo que o Trump talvez queira que você tenha mais filhos nos Estados Unidos, então ninguém sabe exatamente o tipo de implicação que isso vai causar. Mas o foco você percebe claramente que é uma das sustentações de liquidez injetadas diretamente do governo na população. Então são os gastos fiscais, a famosa impressão de dinheiro, e isso acaba criando todo um foco positivo para a liquidez nesse sentido, né? Então, independe da sua opinião sobre o assunto, né? Lembrando, aqui meu objetivo não é falar se eu acho isso bom, se eu não acho isso bom, é entender como que isso afeta a liquidez do mundo e como que isso afeta os seus investimentos. Agora, teve algumas repercussões interessantes também. Então, você teve ali os bilionários, né? Michael e Susan Dell, que anunciaram, ao ter essa notícia dos Trump accounts, né, que é bem interessante, né, ele coloca o nome dele em absolutamente tudo, ele acabou fazendo uma doação de 6,25 bilhões de dólares para poder ajudar mais ainda nesse financiamento. Ou seja, tecnicamente, isso vai fazer com que 25 milhões de bebês que vão nascer, né, ou que estão nascendo nesse exato momento,
tenha um acréscimo de $250 em cima desses $1.000 que foram colocados. E é claro, você pode pensar que $250 não é absolutamente nada, né? Um aumento de 25% só no inicial, só que ele começa ali no início da curva. Então, toda curva exponencial ela pode acabar sendo interessante quando você tem os aportes, quando o valor inicial é mais influenciado, ele acaba chegando mais longe, fazendo com que essa curva possa ser um pouco maior. Então, vamos ver, de fato, se isso vai ser implementado, porque isso é só a partir do dia 4 de julho do ano que vem, mas vai agir de forma retroativa para os bebês que nasceram a partir do dia 1º de janeiro desse ano, né, de 2025. Então, vai ser interessante ver como que isso vai acabar acontecendo, né, como que o mercado financeiro vai agir em relação a isso, mas é mais um fluxo gigantesco de bilhões de dólares que acaba entrando em ETFs, e é mais uma, né, das várias formas que o governo vem fazendo, né, que a gente falou nesse novo mandato do governo Trump para dar suporte ao mercado financeiro.